Olá, está começando mais um Ponto de Encontro. E hoje a vereadora Gláucia Berenice traz aqui um convidado muito especial. O nosso tema é saúde mental. E o Luizinho Gonzaga vem aqui também hoje para tirar todas as suas dúvidas, falarmos de um evento que vai acontecer agora no próximo dia 10 de outubro. E é muito importante para vocês que estão assistindo ao nosso Ponto de Encontro ficar sabendo. Hoje, falarmos de saúde mental é muito importante, com vários acontecimentos, né, vereadora? Com a vida da gente corrida, é muito importante falarmos desse evento que acontece no dia 10. Com certeza. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora e que depois vai acompanhar nosso trabalho aqui, nossa conversa. A saúde mental, ela sempre tem que estar na pauta, né? Todos nós precisamos. Todas as pessoas sofrem de algum tipo, né, de dificuldade emocional. Às vezes são agravados, né, por diversas situações da nossa vida. Mas apesar de todos nós estarmos sujeitos, né, ao sofrimento mental, mas existe muito preconceito em torno disso. Então, a saúde mental tem que sempre estar na pauta. Nós temos que normalizar cada vez mais as questões relativas às pessoas que estão em sofrimento mental. E é isso que a gente está aqui. Nós vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer no Brasil todo e Ribeirão Preto não vai ficar de fora. Luizinho, é muito importante quando a gente fala de saúde mental e para que a população tenha esse esclarecimento, falarmos desse projeto, dessa iniciativa, por que está acontecendo isso. Eu gostaria que você também explicasse para a nossa comunidade aí, para esclarecer mesmo, porque o ponto de encontro é isso. É levar à comunidade, levar a todos aqueles que estão assistindo, junto com o vereador aqui, com a vereadora hoje, Gláucia Berenice, essas informações, que faz também com maestria, viu, vereadora? E eu queria que o Luizinho comentasse aí para a gente. Sim, primeiramente, bom dia, Jane. Bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo. Bom, saúde mental sempre foi um tema muito polêmico, né? Porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa na doença mental, né? E o que a gente trata, depois dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos, em que a reforma psiquiátrica foi implantada no Brasil, a gente não mais cuida da doença mental, mas da saúde mental, né? E com a reforma psiquiátrica, com os fechamentos dos hospitais, a gente vem buscando ampliar essa discussão, porque como todo tema que envolve o ser humano está inacabado, né? A gente não tem nenhuma fórmula pronta e por isso é importante a participação da sociedade no processo de construção que envolve cidadania, que envolve a construção de um ser humano mesmo, não é só um problema mental. Né? Há um problema maior, né? Um problema amplo, maior. Né? Luizinho, quando você fala dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos e dessa inserindo aí a pessoa com problema mental, saúde mental, é importante falarmos que a sociedade tem que estar preparada, ela está preparada? Eu vejo assim, quando eu falei fechamento dos hospitais psiquiátricos, que na década de 80, a gente criou um movimento chamado Movimento Antimanicomial por conta dos maus tratos que haviam nos manicômios. Né? Os manicômios os hospitais psiquiátricos, né? Eram verdadeiros campos de concentração. Julgava-se lá o paciente, não tinha o mínimo de critério, né, vereador? O mínimo de respeito ao ser humano, né? Exatamente. Aí foi construído, através do movimento antimanicomial, a reforma psiquiátrica mesmo, que aquele tipo de tratamento era muito desumano para tratar pessoas. E aí, com a implantação da reforma psiquiátrica, vários serviços substitutivos a esse modelo manicomial foram implantados, como os CAPs, os centros de convivência. Beneficiando aí vários pacientes, né? Que envolve um tratamento diferente. Não um tratamento de trancar a pessoa dentro de um local, dentro de um muro, de uma parede, e tratar a doença, mas tratar a pessoa na sociedade. De ressocialização aí, né? Tanto porque eu penso assim, ninguém enlouquece sozinho. Né? Nós somos um corpo social, né? Nós somos uma sociedade, e quando alguma coisa acontece com um membro dessa sociedade, significa que não é só aquela pessoa que está doente, mas o corpo todo. Você machuca um dedinho,
quando você sai aí, qualquer lugar que você bate, parece que você só bate o dedinho, exatamente, não é? Exatamente. Então o corpo sofre, né? Eu vejo, a gente pode ver hoje que saúde mental, que a sociedade está doente, né? Então é uma discussão que passa não só pela saúde, mas passa pela educação, passa pela cultura. Saúde mental envolve tudo. Envolve, né? Sim. A gente teve aqui um relato infeliz, a gente comenta agora nos noticiários, daquele rapaz que ateou fogo numa creche. Quer dizer, há um momento hoje de reflexão, de se pensar, porque a doença é silenciosa e é a família toda. Portanto, a vereadora vem falar de um projeto bacana que vai acontecer, e eu queria que você falasse mais, vereadora, o porquê desse projeto, o que vai estar acontecendo no próximo dia 10, das 9 horas da manhã ao meio-dia, que é no CAPS. E depois a gente explica para toda a comunidade o que é o CAPS, qual o oferecimento que ele dá à comunidade. É muito importante, até nós refletimos sobre esse evento que aconteceu ontem, né, em Janaúba, em Minas Gerais, porque a pessoa que está em sofrimento mental, ela dá sinais, né? Apesar de ser uma doença silenciosa, mas sempre há sinais, sintomas que nós não podemos ignorar. O grande problema é que nós fechamos os olhos, né? A vereadora falou muito certo. A família isola, né? A saúde clínica ignora. Então, a pessoa está em sofrimento, está com uma crise psicótica ou uma crise de depressão, um tratamento em andamento. Então, só a saúde mental. Então, só o psiquiatra que vai cuidar. Ao passo que muitas vezes a pessoa ela procura um programa de saúde ali num clínico geral e está dando evidências de que está havendo um agravamento. Mas as pessoas, o corpo clínico, muitas vezes a equipe de saúde, ela acha que só a equipe de saúde mental vai cuidar disso. E a nossa luta é dentro daquilo que o Luizinho falou. A saúde mental, todos devem estar preparados, desde o porteiro lá da unidade de saúde para fazer o acolhimento, até o médico que vai prescrever a medicação. Agora, se nós não temos esse acolhimento, se nós não temos os serviços comunitários, se a única alternativa é uma internação psiquiátrica, com certeza vai se esperar um agravamento. Situações que podem ser acudidas antes, tratada antes, garantindo a permanência dessa pessoa junto com a sua família, junto com a sua comunidade, espera-se o agravamento para intervir. E o que até esse evento que vai acontecer no Brasil todo, no Dia Mundial de Saúde Mental, que é dia 10 de outubro, vem no sentido de lembrar que o Brasil ele riscou da sua página o modelo manicomial. Nós não podemos retroceder. Mas, infelizmente, né, o poder público nacional, estadual e até o municipal, muitas vezes, tem trabalhado na contramão, né, não viabilizando. Nós tínhamos muitos recursos no hospital total, o hospital psiquiátrico é muito caro. Né? A partir do momento em que esses hospitais psiquiátricos foram fechados, por que a verba não foi destinada para os serviços comunitários, que são mais baratos e mais eficazes? E a gente percebe esse desmonte ano após ano, né? Entra governante, sai governante, e agora a gente percebe, né, vereadora? Ainda pior, né? Porque quem está hoje como ministro da Saúde e depois na Coordenação Nacional de Saúde Mental, ele é adepto da velha filosofia, né? Do velho modelo psiquiátrico. Então, esse movimento, nós vamos fazer um abraço simbólico ao CAPS, né, que representando todo o Serviço de Saúde Mental aqui de Ribeirão Preto. Chamamos a comunidade para participar, né? Até o slogan, né, nós estamos aí discutindo já faz um tempo. E esse evento, na verdade, ele saiu, né, de uma discussão que teve aqui no Fórum de Saúde Mental, e foi proposto pelo Cigano, né, que vamos fazer uma marcha, né? Vamos sair para a rua, a gente fica fazendo reunião ideias aqui. Que foram surgindo, isso, né, vereadora? A gente fica aqui dentro reunindo, mas a gente precisa ir para fora, né? Precisamos de ir para a rua. Né, para a comunidade, isso, né? Porque é importante a gente ressaltar, ressaltar o seguinte, a voz dessas pessoas que são usuárias de saúde mental é muito importante, porque no modelo antigo
Eles não tinham a palavra, eles não tinham, Podia expressar, né, Luizinho? eram jogados dentro dos pátios e lá ficavam, o tratamento era lá. Então não existia voz, né? E hoje, através do Fórum da Saúde Mental, a gente tem trabalhado nesse sentido, que eles são os protagonistas dessa história. Então é necessário que eles participem ativamente. E esse dia 10 de outubro vai ser marcado pela participação dos usuários, né? A gente vai fazer um abraço ali no serviço, abraça RAPS, né? RAPS é Rede de Atenção Psicossocial. Então todo serviço voltado para a saúde mental, nesse sentido que foi criado a partir da reforma psiquiátrica, está inserido nesse contexto da RAPS, né? E no dia 10 a gente vai montar um palco, vai ter depoimento deles, poesia, música, enfim, porque é importante que eles participem desse processo ativo. Eles e a sociedade, né? Que é importante. Nossa Luizinho, sociedade. Musicoterapeuta do CAPS 2. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho também, para que a comunidade o conheça um pouquinho mais. E depois voltamos a falar também do endereço, do local, né? Do horário, que é no próximo dia 10, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, na Prudente de Moraes 475. A gente vai daqui a pouquinho deixar também no GC. Para aquela família que tem algum parente, alguma pessoa mais próxima, ter aí aonde buscar esse apoio, porque também não só para o paciente da saúde mental ou com o problema mental, a família também adoece, né? A família também precisa, né, vereadora, desse apoio. Então a gente tem buscado também essas informações para aquela família que está assistindo agora, né? E a gente vê aí um momento que a gente vive, um momento muito difícil para todas as famílias, né, para todos os brasileiros, nesse momento de crise que a gente está aí passando. E aí a doença parece que vem mais, Sim, né? Eu sim. queria que você falasse do seu trabalho, Luizinho. Tá, antes um pouquinho, retomando, quando a gente fala dos fechamentos de hospitais psiquiátricos, as pessoas, muitos gestores, muitas pessoas da comunidade ficam com o olho assim, mas e aí? Eu preciso de uma internação para o meu filho, para alguém, né? A gente não é contra a internação, né? O que a gente é contra é aquele modelo O sistema, que exclui, né? A gente precisa de um modelo de inclusão. Né? Então, precisa de uma internação, vai no hospital geral, num leito de hospital geral, numa ala específica para tratar aquilo, por um período de tempo, porque um surto psiquiátrico, um surto de loucura, não dura a vida inteira. Isso não é? aí. Enquanto dura, ele precisa de um tratamento, precisa de uma intervenção. Naquele momento, né, Naquele Luizinho? momento, ótimo. A sociedade precisa ter isso, né? Muitos foram esquecidos. Precisa haver um grande movimento de busca dos vínculos familiares, quase que um processo investigativo porque as a família pessoas foram largava lá, né, esquecidas, vereadora? Era largadas, cômodo para a família, né? Décadas e décadas, né? Quando o movimento, de fato, né, ele foi implantado uma ação efetiva, onde estão os familiares? Onde estão? Porque sequer haviam visitas, contatos, vínculos totalmente rompidos, né? Então é totalmente degradante, sabe? E é desumano, né? E não podemos retroceder. Exatamente. E uma pergunta que eu acho que todos nós temos que nos fazer é assim: se eu tivesse que fazer um tratamento e tivesse um sofrimento psíquico e tivesse que fazer um tratamento, como eu gostaria de ser tratado, né? Será que eu gostaria de ser jogado internado lá, esquecido lá, esquecido né? no lugar? Sabe? Como que eu gostaria? É esse o trabalho que a gente procura, é esse o serviço que a gente procura. Agora, voltando para a musicoterapia. Bom, a musicoterapia é muito interessante. Eu trabalho com musicoterapia e a arte, né? Certo. Então, a musicoterapia e a arte, elas estão juntas. É muito interessante porque a gente trabalha com uma linguagem diferente. Porque muitas vezes a linguagem verbal se torna difícil para trabalhar com algumas pessoas. Então a linguagem musical, a linguagem artística, ela fala direto numa parte do inconsciente, muito necessário para que a pessoa expresse
o seu que ela está sentindo ali? O que ela está sentindo? Quais são assim aqueles momentos? E acho que você, com muito mais propriedade, pode explicar para aquela família, né, que está com uma pessoa num momento com surto, de que forma ela pode ajudar, né? Porque às vezes a pessoa também não tem esse conhecimento. O que eu faço com o meu filho, com a minha filha, com o meu irmão, com o meu pai? Um acontecimento assim não acontece do dia para a noite, né? Ele já vai dando sinais, como a própria vereadora colocou aqui. O que a gente precisa rever, antes de tudo, é qual a minha relação com esse membro da família que adoeceu, qual a minha relação com o louco, né? De repente a gente quer uma intervenção imediata e não é assim, né? A intervenção ela vai ocorrer aos poucos. Uma internação, uma medicação, um tratamento, ele ocorre durante um tempo prolongado. Não existe assim uma fórmula mágica. Um remedinho que você toma para uma gripe, passou e acabou. Não é. Há um tratamento para uma vida toda. É assim, Luizinho? Que envolve a família. Não diria que é para uma vida toda. Pode ser. Assim como um problema de coração pode ser para a vida toda. Exatamente. Né? Então, assim, que envolve a família, envolve a sociedade, né, como um todo, e envolve todos os serviços de saúde que trabalham nesse sentido. Não é só remédio, né? O remédio ele serve no momento de crise, no momento de intervenção, mas e no dia a dia? Como que a gente vai tirar essa sujeira debaixo do tapete, né? Eu gosto de dar o meu testemunho pessoal, né? Eu tive crise, eu tive depressão pós-parto e até hoje eu luto, né, com episódios de depressão e crise de pânico. Então é uma coisa que não adianta a gente colocar debaixo do tapete, né? A gente precisa de encarar, precisa de falar, não, é um tratamento. Então, às vezes eu parava a medicação, né, e me dava alta por conta própria, né, vereador? E passava um tempo ali. A gente, então tem que ter a ajuda dos amigos, do companheiro, né, para te ajudar você tem que fazer o tratamento, tem que fazer psicoterapia, é medicamentoso. Tem fases que a coisa vai bem, tem fases que a gente, né, fica mais vulnerável. Então, essa é uma questão hoje que nós precisamos de romper com o preconceito, porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar. Mas é tão bom ter o depoimento, vereadora, e estão várias mulheres agora, guerreiras, batalhadoras, vendo o seu depoimento, eu tenho certeza que vão parar um pouquinho e pensar. Porque quando a gente fala, eu já tive depressão, puxa, mas até a vereadora também. Mas tem gente que tem depressão e não sabe que está com depressão. E não sabe. Depressão é uma coisa muito comum. Silenciosa demais. Quem já não teve depressão? É verdade. Né? No momento da vida, né? E é bom o relato da vereadora, Luizinho, porque deixa a família também um pouquinho mais antenada. Porque quando ela fala, Jane, eu luto também. Porque a gente está sempre lutando, mas é importante. Crise de pânico, né? Às vezes a pessoa, se ela não corre, né, em procurar ajuda, é um monte de minhoca que passa na cabeça, né? E só vai se agravando. Então, é importante, né? Até o slogan que foi escolhido pelo grupo, nós não somos loucos, somos diferentes, né? Então, nós somos pessoas diferentes, todos nós, graças a Deus, nós somos diferentes, né? Mas o estigma da doença mental, ela precisa de ser tirada, sabe? Para que as pessoas elas possam não sejam excluídas, né? Sabe, ter o tratamento adequado, sabe, ter medicação, ter acesso ao serviço, a família seja também apoiada, receba o suporte, a escola, sabe? A gente precisa muito, porque nós temos percebido um número muito grande, né, de crianças que estão sofrendo e precisam de apoio. Ontem mesmo eu estava numa reunião de equipe e justamente falando sobre isso, né, com os educadores. Olha, realmente a escola, né, precisa de entender, né, e ajudar, né, junto com os amiguinhos, para que ele não venha sofrer bullying e viver a exclusão. Então, a gente precisa de fazer um processo muito educativo ainda para romper. Eu acho assim, tivemos vários relatos, várias pessoas famosas falando nas redes sociais que tiveram depressão, que estão com depressão. Isso é muito importante também, porque antigamente falavam, depressão? Imagina, isso é frescura. E não é.
E a gente tem que colocar isso, né, Luizinho? A gente tem que mostrar para a população que precisa ser ajudado toda essa pessoa, como a vereadora colocou. Sim. São crianças agora com depressão. Há um tempo atrás a gente não via falar de criança com depressão. E hoje as crianças estão sim adoecendo. Exatamente. E aí você falou uma coisa importante, porque é uma coisa que a gente precisa repensar a nossa sociedade como um todo. Claro. Porque a nossa sociedade, ela tenta enquadrar todo mundo dentro de padrões. Exatamente. Né? E esses padrões, às vezes, enlouquecem a pessoa porque está contradizendo a própria condição humana. É verdade, né? Luizinho. Então, de repente, isso precisa ser questionado, porque normalizar não significa curar. Às vezes você medica, você normaliza a pessoa e joga ela no meio, de novo, de onde ela enlouqueceu. Então, volta, né? E ela volta. Por que a pessoa interna, volta, vira um crônico, né, de internações. Então, alguma coisa está errada nesse processo, né? Porque se fosse só medicação, ela ia lá, era internada e voltava boa, curada. Mas ela volta para um contexto de onde ela... É o problema que está acontecendo, né? É enlouquecedor. Então, a nossa sociedade, quando eu falo uma sociedade doente, nós temos uma sociedade doente, nós precisamos repensar isso. As nossas crianças não podem ficar tomando remédio pesado porque tem hiperatividade. Vamos canalizar essa energia da hiperatividade para outros fins, para fazer outro trabalho, né? Com essa criança, né, vereadora? Não dar ali um remédio para ser mais fácil naquele momento. Ontem na reunião do fórum, uma usuária lá do CAPES, a Zélia, ela falou uma frase que o pessoal resolveu adotar como sendo um slogan também. O bagulho é louco, mas o processo é lento. Olha só, mas são essas iniciativas, são esses fóruns, são esses projetos que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Por isso a gente fala aqui no nosso ponto de encontro que no próximo dia 10 vai ser aí comemorado, né, a luta antimanicomial, né, e o slogan Não Somos Loucos, Somos Todos Diferentes, né, lá no CAPES, na Rua Prudente de Moraes 475, aberto a toda a comunidade, né, vereadora? Aliás, não só aberto, a partir mas das assim, 9 horas da manhã. Isso, vamos convidar que a sociedade, que a comunidade venha, né? É importante a comunidade participar, né, Luizinho? Até colocar, pode né, colocar, vereadora. Principalmente os que estão na organização do evento, né? Vamos lá. O CAPES 2, o CAPES 3, o CAPES AD, CAPES Infantil, o Núcleo de Saúde Mental, o Conselho Regional de Psicologia, a Defensoria Pública, a APS, que é a Associação dos Psicóticos, a Associação Pólvora, Programa DST-AIDS, a AMA. Então, são várias instituições que estão participando nesse evento, na organização desse evento, e nós convidamos os familiares, convidamos os cuidadores, os amigos e as pessoas, os profissionais, né, não só dessa área de saúde mental, mas da área da educação, na área da cultura, do esporte. Nós precisamos de que todas as políticas públicas, elas precisam de entender na verdade, né, a sua responsabilidade de trabalhar na questão da saúde mental. E nesse dia a gente vai entregar também ao secretário um abaixo-assinado solicitando que se mantenha os serviços e que sejam investidos, que haja um investimento maior nesses serviços alternativos. E também o abraço, né? A gente vai fazer um abraço entrando ali né? pela Tibiriçá, indo pela Lafayette, subindo a Visconde de Linha 1 e dando a volta. Dando um abraço ali, abraçando o abraça mesmo, né? RAPS, né? Que chama. E aí a gente vai precisar de muita gente. E é importante falarmos também dos estudantes de direito, dos profissionais liberais, para ajudar essa família também. Quer dizer, o leque, né, é grande demais, né, vereadora? Por isso a Defensoria Pública é um dos atores importantes que está fundamentais conosco, também, né? Participando, né, na preservação dos direitos, na luta pelos direitos fundamentais dos nossos usuários, e todos, estudantes de enfermagem, de pedagogia. A sociedade inteira, né, vereadora? Todos são convidados a estar conosco. Vai ser um momento muito importante e uma quebra de preconceito. Nós vamos dar uma lição para a nossa cidade, né? Se Deus quiser, o evento vai ser um sucesso. Como sempre, a vereadora tem feito vários aqui, e a gente só tem que agradecer por esse olhar também diferente
para toda a nossa comunidade. Luizinho, quero agradecer você hoje no nosso ponto de encontro. A gente só ganha aí com todas essas informações, a vereadora também. E a gente fazendo aqui mais um convite para você, telespectador, e passa isso para toda a sua família. Vamos no WhatsApp, nas redes sociais, vamos multiplicar. No próximo dia 10, a partir das 9 horas da manhã, é no CAPS, na Rua Prudente de Moraes 475. Você também é nosso convidado. Vamos fazer a diferença na saúde mental. A gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a sua participação conosco.